Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. B. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. www.navia, avance e seja nomeada. A voz do Alfa ecoou pelo ar noturno, afiada como um chicote. Um por um, os jovens lobos entraram no brilho prateado da lua cheia. Cabeças baixas, corações batendo enquanto seus nomes eram chamados. Nomes que os ligavam a linhagens orgulhosas, a ancestrais que haviam corrido sob a mesma lua séculos antes. Mas quando o último nome foi chamado, a clareira ficou em silêncio, e Evelyn ainda estava parada nas sombras. Sua garganta apertou enquanto todos os olhos se voltavam para ela. Ela desejou que o chão a engolisse inteira. O olhar penetrante do Alfa a varreu e depois se afastou, dispensando-a como uma folha levada pelo vento. Sem nome, sem linhagem, sem lugar entre eles. Uma onda de sussurros passou pela matilha. Evelyn sentiu os olhares deles picarem sua pele como urtigas. Lysander, seu irmão adotivo, sorriu cruelmente do outro lado do fogo. Bem, é claro que ela não foi chamada, disse ele alto, certificando-se de que toda a matilha pudesse ouvi-lo. Ela não é nada além de uma sombra. Como uma sombra pode ter um nome? Seguiu-se uma risada, áspera e feia. Até os filhotes se juntaram, repetindo a palavra como um cântico. Sombra, sombra, sombra. Evelyn se forçou a ficar erguida, mas seu coração estava se partindo. A luz do fogo embaçou enquanto as lágrimas ardiam em seus olhos. Ela engoliu em seco, recusando-se a deixar Luz vê-la chorar. Não aqui, não agora. Quando a bênção terminou e a matilha se dispersou, Evelyn escapou para a floresta. Ela correu até que a clareira estivesse bem atrás dela, até que as vozes desaparecessem e apenas o farfalhar das folhas restasse. Ela caiu de joelhos à beira do rio, ofegante, agarrando a terra com as mãos trêmulas. "Por que estou aqui?" sussurrou para a noite. Seu reflexo tremeluziu na água negra. Rosto pálido, cabelo escuro, olhos que brilhavam com lágrimas não derramadas. Ela viveu a vida inteira tentando pertencer, obedecendo às regras, fazendo todas as tarefas, aceitando todas as insultos sem reclamação, e ainda assim, ela não era nada. Ainda assim, eles a lembravam todos os dias que ela não era uma deles. Algo dentro dela se quebrou então, quieto, mas final, como o som de um fio se rompendo. Evelyn se levantou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Eu não vou ficar", disse ela suavemente, a voz trêmula, mas firme. Nem mais um dia, nem mais uma hora. Ela voltou para a toca apenas o tempo suficiente para pegar uma pequena bolsa, um cobertor surrado, uma côdea de pão, um cantil de água. Sua mãe adotiva não se mexeu enquanto Evelyn passava. Ela provavelmente sabia que Evelyn iria embora um dia, e escolheu não se importar. Na borda do território, Evelyn parou. Atrás dela jazia o brilho da fogueira da matilha, o único lar que ela jamais conhecera, e a fonte de cada ferida esculpida em seu coração. À frente jazia a escuridão, o desconhecido. Ela respirou fundo, inclinou o rosto para a lua e avançou. Seu lobo se agitou sob sua pele, não com medo, mas com algo selvagem e livre. Pela primeira vez em sua vida, Evelyn sentiu uma centelha de esperança. Ela correu pelas árvores, pelas colinas, descalça e ofegante, até que a noite a engoliu por inteiro. E embora seu coração ainda doce, um único pensamento a impulsionava. Se ninguém lhe daria um nome, ela criaria o seu próprio. Evelyn não parou de correr até que as árvores ficaram para trás e o horizonte começou a brilhar com a primeira luz do amanhecer. Suas pernas tremiam a cada passo, sua garganta seca, seu peito doendo como se seu coração pudesse explodir. Então ela o viu. A princípio, parecia uma miragem. Torres de pedra branca perfurando o céu pálido, bandeiras balançando suavemente na brisa da manhã. Muros tão largos que pareciam sustentar o próprio sol. O palácio. Sua respiração engatou. Ela ouvira histórias sobre ele quando era pequena, sussurradas pelos outros filhotes. Histórias sobre a corte do rei Alfa, sobre corredores dourados e lobos tão poderosos que podiam esmagá-la com um olhar. Ela nunca imaginara que o veria com seus próprios olhos. E agora ela estava em seus portões, poeira grudada em seu vestido rasgado,
cabelo emaranhado da floresta, parecendo muito com uma vira-lata. 2 guardas bloquearam seu caminho, lanças cruzadas. Alto! Disse um deles bruscamente. Que negócios tem aqui? Estou procurando trabalho. Evelyn gaguejou, apertando sua bolsa. Posso esfregar o chão, carregar água, qualquer coisa, por favor. Os guardas trocaram um olhar cético, mas eventualmente a deixaram passar, apontando-a para a ala dos servos. Lá dentro, Evelyn quase esqueceu como respirar. O palácio era um sonho esculpido em pedra. Ela passou por jardins cheios de flores mais coloridas do que qualquer coisa que ela já tinha visto na natureza, fontes que brilhavam como cristal e corredores tão polidos que refletiam seu rosto cansado de volta para ela. Quando a senhora Rowan, a governanta, a examinou, Evelyn se preparou para a rejeição. O rosto da mulher era severo, seus olhos aguçados cortando Evelyn como facas. Você está perdida, disse Rowan secamente. O estômago de Evelyn se contraiu. Eu posso trabalhar, disse ela rapidamente, a voz trêmula. Trabalharei mais do que qualquer um. Mãe, apenas me dê uma chance. Mistress Rowan a encarou pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, ela suspirou. Muito bem. Você começará com o trabalho na cozinha. Se for preguiçosa ou causar problemas, será expulsa ao anoitecer, entendeu? Sim, Evelyn sussurrou, mal ousando respirar. Obrigada. Ela recebeu um vestido simples de serva cinza e um canto na lavanderia para se lavar antes de começar o trabalho. O tecido era áspero, mas limpo. E quando ela se viu refletida no latão polido de uma bacia, quase não se reconheceu. Sua primeira tarefa foi simples. Varra o corredor fora do grande salão. Mas no momento em que Evelyn entrou na ala principal do palácio, ela esqueceu completamente a vassoura em suas mãos. O salão se estendia infinitamente à sua frente, banhado pela suave luz da manhã. Arcos com acabamento dourado se erguiam em direção ao teto, tapeçarias pendiam como pedaços de história, e a luz do sol entrava pelas altas janelas, pintando o chão em listras pálidas. Ela nunca tinha visto tanta beleza. E então, um movimento chamou sua atenção. Evelyn congelou, sua respiração presa na garganta, enquanto seu olhar subia a escada de mármore para a varanda acima. Ele estava lá, o Rei Alfa. Mesmo de onde ela estava, muito abaixo, ele parecia comandar o próprio ar ao seu redor. Seu cabelo escuro capturava a luz do sol. Seus ombros retos, sua presença tão poderosa que fez algo profundo dentro do peito de Evelyn tremer. Ela não conseguia desviar o olhar. Seus dedos apertaram a vassoura até que seus nós dos dedos dossem. Ela já tinha visto alfas antes, guerreiros orgulhosos de sua antiga matilha. Mas nenhum deles tinha essa autoridade silenciosa, essa calma inabalável, essa maneira de ficar parado, e ainda assim parecer segurar todo o salão na palma da mão. Seu lobo se agitou sob sua pele, abaixando-se em submissão instintiva. Era quase demais para suportar. Essa atração por ele, esse calor estranho subindo por seu pescoço, e então, por um momento, a cabeça de Alden inclinou-se ligeiramente como se ele tivesse sentido algo, uma presença. O coração de Evelyn saltou para sua garganta, mas ele não a viu. Seu olhar dourado varreu o salão uma vez antes de se voltar para o homem que falava ao seu lado. Sua atenção mudando tão facilmente, como se ela nunca tivesse estado lá. Evelyn expirou lentamente, todo o seu corpo tremendo. Ele não a tinha visto. Ele não a tinha notado. E ainda assim, seu mundo de repente parecia diferente. Mais cheio, mais brilhante, terrivelmente vivo. Ela apertou a vassoura contra o peito, as bochechas queimando, o coração batendo descontroladamente, como se seu lobo tivesse acabado de sussurrar algo que ela não estava pronta para ouvir. Pelo resto da manhã, Evelyn trabalhou de cabeça baixa e pensamentos girando, revivendo aquele único momento repetidamente. O Rei Alfa nem sabia que ela existia. Mas Evelyn já sabia que nunca esqueceria a sensação de estar sob seu olhar. Mesmo que ele nunca tivesse pousado nela, Evelyn passou o resto da manhã varrendo o corredor de mármore, mas sua mente não estava em sua vassoura. Ainda estava nele, o Rei Alfa, parado tão sem esforço acima do salão, como se o mundo inteiro se curvasse a ele. Ela não tinha o direito de pensar nele. Ela era apenas uma criada agora, uma sombra se movendo pelo palácio, alguém destinada a ser invisível. E ainda assim, não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia esquecer a visão dele. Quando o sino tocou para o intervalo de meio-dia dos servos, Evelyn apressou-se para a cozinha.
As outras criadas já estavam sentadas no longo banco, comendo pão e frutas, suas conversas enchendo o ar. Evelyn manteve a cabeça baixa, escolhendo o extremo da mesa, mas não pôde deixar de ouvir a conversa ao seu redor. "Você o viu esta manhã?" sussurrou uma criada, rindo atrás da mão. "O rei?" perguntou outra, inclinando-se ansiosamente. "Claro que o rei", disse a primeira, revirando os olhos. "Ele passou pela ala leste hoje. O jeito que ele olhou? Deusa! Se ele tivesse olhado para mim assim, eu teria desmaiado na hora." "Não desperdice seu fôlego", disse uma criada mais velha com um sorriso irônico. "Ele não está olhando para nenhuma de nós. O conselho diz que ele está procurando uma rainha. Provavelmente alguém com uma linhagem tão pura quanto o luar." As palavras aferiram mais do que Evelyn esperava. Claro, ele queria alguém assim. Uma loba nobre, alta e orgulhosa, com uma linhagem que ela pudesse rastrear até os primeiros alfas, não uma criada, não uma ômega sem nome. Ela empurrou o pão para longe, o apetite sumindo. Quando o intervalo terminou, Evelyn voltou às suas tarefas, mas sua desajeitada piorou. Ela derramou um balde de água perto do corredor da lavanderia, quase escorregou no chão polido enquanto carregava lenha, e uma vez quase derrubou um vaso que parecia caro o suficiente para sustentá-la por 1 ano. As outras criadas riram suavemente dela pelas costas. "Cuidado, pequena sombra", disse uma delas, sorrindo. "Se a senhora Rowan vir você derrubando coisas, ela a mandará de volta de onde veio." As bochechas de Evelyn queimaram. Mas ela não disse nada. Ela apenas continuou trabalhando, tentando firmar suas mãos trêmulas. Ao anoitecer, suas costas doíam, seus pés estavam em carne viva e suas pálpebras pareciam pesadas como pedra. Ela desabou no fino catre que lhe fora dado nos aposentos dos servos e encarou o teto. Ela disse a si mesma para não pensar nele, para não imaginar como seria se ele a tivesse visto esta manhã, para não imaginar aqueles olhos dourados se voltando para ela, realmente olhando para ela. Mas enquanto o sono a dominava, sua mente a traiu. Ela sonhou com ele, parado na varanda, seu olhar fixo nela, sua boca se curvando no mais leve dos sorrisos, como se ela fosse um segredo que só ele conhecia. Evelyn acordou sobressaltada, o coração batendo forte, o rosto queimando. "O que há de errado comigo?" murmurou ela, enterrando o rosto nas mãos. Ele era o rei Alfa. Ele não era para ela. Ele não era para ninguém como ela. E ainda assim, seu coração não a ouvia. Os dias seguintes se misturaram para Evelyn. Trabalho, sono, repetição. Ela tentou ignorar os boatos, tentou esquecer o sonho dele que a deixara tão inquieta. Mas o destino não tinha terminado com ela. Na quinta noite, o palácio vibrava com uma excitação incomum. A governanta dava ordens mais rápido do que Evelyn conseguia obedecer. Um banquete real seria realizado, um banquete para o conselho do rei, uma noite de vinho, música e conversas sobre assuntos muito acima da cabeça de uma criada. Evelyn nunca tinha visto o grande salão iluminado daquela maneira. Lustres brilhavam no alto, lançando um brilho dourado sobre os pisos polidos. Mesas se estendiam pelo comprimento da sala, cobertas de seda, com pratos que brilhavam como luar. "Mantenha a cabeça baixa." Uma das criadas mais velhas sibilou para ela enquanto lhe entregavam uma bandeja empilhada com taças de cristal. "E, pela deusa, não faça barulho." Evelyn engoliu em seco e assentiu. Ela se moveu devagar, cuidadosamente, os dedos tremendo nas bordas da bandeja. O salão estava se enchendo rapidamente agora. Nobres e casacos bordados, guerreiros em couro escuro, membros do conselho com rostos severos. E no final da mesa, no estrado elevado, sentava-se o rei Alden. A respiração de Evelyn engatou antes que ela pudesse pará-la. Ele era ainda mais impressionante de perto. Todas linhas afiadas e poder silencioso, seus olhos dourados, refletindo a luz das velas como fogo derretido. Ela disse a si mesma para desviar o olhar, para se concentrar em seus passos. Mas no momento em que o olhar dela demorou, o dedo do pé dela tropeçou na borda do tapete. A bandeja inclinou-se. O tempo pareceu abrandar enquanto os cálices de cristal caíam no chão, estilhaçando-se em 1000 estrelas minúsculas. Suspiros percorreram o salão. Evelyn congelou, o horror caindo sobre ela. Ela caiu de joelhos imediatamente, a cabeça tão baixa que a testa quase tocava o mármore. Eu sinto muito", sussurrou ela, embora as palavras mal passassem pela sua garganta seca. Todo o som no salão tinha ficado quieto. Sem conversa,
sem o tilintar de talheres. O peso de 100 escadas pressionava as suas costas. Então ela ouviu passos, lentos, medidos, aproximando-se. O seu estômago revirou dolorosamente. Era isto. Ela seria arrastada, repreendida, talvez até açoitada por tal desajeitamento. Os passos pararam à sua frente. Olha para mim. A voz era profunda, calma, imperiosa. Desajeitamento. Evelyn hesitou, o coração batendo contra as costelas. Lentamente ela levantou a cabeça. O rei Alden estava ajoelhado à sua frente. A visão quase lhe roubou o fôlego. Ele não devia estar ajoelhado. Não para uma serva, não à frente de toda a corte. E, no entanto, aqui estava ele, baixando-se para encontrar o seu olhar. Em vez de raiva, o seu rosto continha algo mais, algo ilegível. "Estás magoada?" perguntou ele calmamente, como se o salão não estivesse a prender a respiração atrás dele. Evelyn abanou a cabeça rapidamente, incapaz de formar palavras. "Então é apenas vidro", disse ele e estendeu a mão, pegando no maior fragmento antes de o colocar de volta na bandeja. Toda a corte observou em silêncio atordoado. A garganta de Evelyn apertou-se, as mãos a tropeçar para recolher o resto. Os seus dedos roçaram os dele uma vez, apenas uma vez, e o contacto enviou um choque através dela, agudo e aterrador. Quando os últimos pedaços partidos foram recolhidos, Alden ergueu-se à sua altura imponente. "Vê que o chão seja limpo", disse ele ao mordomo, o seu tom tão casual que quase soou a misericórdia. Então, antes de sair, ele olhou para trás para ela apenas brevemente, mas tempo suficiente para que o coração de Evelyn se revirasse no peito. Pela primeira vez desde que entrou no palácio, ela sentiu-se vista. O banquete tinha acabado, mas a mente de Evelyn continuava a reproduzir o momento como uma cena da qual não conseguia escapar. O estrondo, o silêncio, o peso de 100 olhos, e depois o rei, a forma como ele se ajoelhara, a forma como o seu olhar se prendera ao dela como se ele estivesse a ver para além das suas mãos trêmulas, para além dos seus erros, diretamente na sua alma. Ela passou a manhã seguinte a esfregar os pisos, como se pudesse apagar a memória da sua mente. Mas as suas mãos traíram-na. Elas tremiam sempre que um cálice tilintava, sempre que um passo ecoava atrás dela. E pior, a corte não se esquecera. "Essa é a rapariga que fez o rei ajoelhar-se", sussurrou uma das criadas de cozinha em voz alta, enquanto Evelyn passava com um balde. Ou talvez ele só quisesse uma desculpa para olhar. Outra riu-se. Calor flamejou nas bochechas de Evelyn. Ela baixou a cabeça e apressou-se, desejando que o chão de pedra a engolisse inteira. Mas os sussurros seguiam-na por todo o lado. Ao fim da semana, Evelyn quase se convencera de que o rei já a tinha esquecido, que ela era apenas uma criada desajeitada, uma sombra esquecível no seu grande salão. Até que aconteceu. Ela estava a polir prata num dos corredores laterais vazios quando passos soaram atrás dela. Ela virou-se, esperando a governanta. Era ele, o rei Alden. A respiração de Evelyn prendeu-se. Ela deixou cair o pano e levantou-se apressadamente, curvando-se tão baixo que o seu cabelo caiu para a frente. "Meu rei", gaguejou ela, o coração a martelar. Ele parou a poucos passos dela, a sua presença enchendo o corredor como se o próprio ar se tivesse deslocado para dar espaço a ele. "Qual é o teu nome?" A pergunta era simples, mas enviou um tremor através dela. Ninguém lhe tinha perguntado isso com tanto peso silencioso. Ela engoliu em seco. "Evelyn", disse ela suavemente, como se o som pudesse estilhaçar-se. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, para seu choque, ele repetiu-a em voz baixa, quase como se a estivesse a saborear. "Evelyn." O seu estômago flutuou. "Continua", disse ele finalmente, afastando-se para a deixar passar. "Não me deixes atrasar o teu trabalho." Mas enquanto ela se apressava, sentiu o seu olhar nas suas costas, pesado, a procurar, como uma mão que demorava sem tocar. Naquela noite, Evelyn ficou acordada, a olhar para o teto do alojamento das criadas, o seu nome ainda ecoando nos seus ouvidos na voz baixa e firme do rei. Por que ele perguntara? Por que ele dissera aquilo daquela maneira? O seu coração devia ter estado quieto. Ela prometera a si mesma que manteria a cabeça baixa, que permaneceria invisível. E, no entanto, sempre que fechava os olhos, ela via-o, alto, de ombros largos, aqueles olhos dourados a brilhar como luas gêmeas. Os dias seguintes só pioraram. Sempre que ela entrava no salão para servir vinho, sentia o olhar dele encontrá-la.
Nunca era óbvio, nunca tempo suficiente para mais ninguém notar, mas ela podia senti-lo quente contra a sua pele, como luz do sol. E as outras criadas notaram o seu estado de confusão. Alguém tem a atenção do rei. Uma das criadas provocou enquanto trabalhavam na cozinha. Achaste que ele te levaria como sua amante? Para com isso, murmurou Evelyn, embora o seu rosto a traísse. As criadas riram-se e trocaram olhares cúmplices. Ao fim do dia, até os guardas pareciam ter ouvido os sussurros. Evelyn não conseguia atravessar o pátio sem sentir olhos a segui-la. E, no entanto, uma parte do seu coração doía por aqueles olhares, pelos breves momentos em que os olhos do rei pareciam suavizar, pela forma como ele dissera o seu nome como se ele pertencesse a outro lugar que não a boca do seu cruel irmão adotivo. Mas o anseio era perigoso. Ela lembrou-se disso a cada passo que dava. Ela era apenas uma criada. Ele era o rei Alfa. Um amor como esse não era apenas proibido, era impossível. E, no entanto, deitada acordada à noite, Evelyn pressionava as mãos contra o peito e sussurrava o seu nome na escuridão. Os boatos mal tinham acalmado quando o palácio entrou numa frenesi de preparativos. O festival da caça estava a chegar. 3 dias de banquetes, concursos e a caça cerimonial que marcava a viragem da estação. Para os servos, significava trabalho sem fim, bandeiras para pendurar, prata para polir, pisos para esfregar até brilharem. Evelyn atirou-se às tarefas, esperando que o esgotamento silenciasse o batimento selvagem do seu coração, mas nenhuma quantidade de trabalho a podia impedir de pensar nele. Rei Alden. A forma como os seus olhos demoravam quando seus caminhos se cruzavam no corredor. A forma como ele dissera o seu nome como se fosse algo precioso. Ela devia ter tido medo. E teve. Mas uma parte dela queria ser vista novamente. Na manhã do festival, o pátio estava vivo com música e risos. Nobres nas suas melhores roupas reuniram-se para assistir enquanto os guerreiros e os seus lobos exibiam a sua habilidade. Evelyn estava posicionada perto das bordas do campo, a carregar bebidas para os convidados. Ela manteve a cabeça baixa, mas o seu olhar desviou-se para o centro quando uma onda de excitação passou pela multidão. O rei tinha se movido, a sua respiração prendeu-se. Onde Alden estivera momentos antes, agora rondava um lobo preto maciço, o seu pelo a brilhar como obsidiana à luz do sol. O seu tamanho superava todos os outros lobos no campo. Os dedos de Evelyn apertaram a bandeja. Algo em V, assim, cru, poderoso, indomado, fez o seu coração tropeçar. A multidão aplaudiu enquanto o lobo de Alden avançava, perseguindo o chamariz pelo campo com uma graça aterradora. Evelyn não conseguia desviar o olhar. Cada músculo, cada movimento irradiava comando, e então o caos irrompeu. Um borrão de pelo e dentes saltou da linha das árvores. Um lobo selvagem, magro e espumante, olhos selvagens. Gritos irromperam. Os nobres mais próximos do campo tropeçaram para trás em terror. Sem pensar, Evelyn largou a bandeja e correu. Uma criança tinha caído perto da borda do campo, demasiado aterrorizada para se mover. O selvagem estava a carregar diretamente para ele. O corpo de Evelyn moveu-se antes que a sua mente pudesse acompanhar. Ela atirou-se entre a criança e o agressor, braços abertos, a preparar-se para o impacto. Mas antes que o lobo pudesse atacar, uma sombra negra colidiu com ele a meio do ar. Alden. Ele prendeu o selvagem no chão com um rosnado tão profundo que vibrou através da terra. Guardas invadiram, arrastando o selvagem para longe enquanto o rei voltava à sua forma humana, o peito ofegante. Os seus olhos dourados varreram a multidão até a encontrarem. Evelyn a segurar a criança, a chorar, a tremer, mas inaudível. Por um longo momento carregado, ele apenas a olhou. Sem palavras, sem aceno, apenas aquele olhar dourado, derretido e ilegível. Naquela noite, Evelyn estava a limpar o corredor fora do grande salão quando um dos guardas se aproximou. "O rei solicita a sua presença", disse ele simplesmente. A sua respiração vacilou. A minha presença. Nos seus aposentos privados, o guarda esclareceu, e o coração de Evelyn quase parou. Ela ficou do lado de fora das portas duplas pelo que pareceu uma eternidade, as palmas das mãos a suar antes de finalmente entrar. A sala estava quente, iluminada por um fogo que projetava sombras pelas paredes. Alden estava junto à janela, de costas para ela, ombros largos tensos sob a sua túnica escura. "Majestade", disse ela suavemente, curvando a cabeça. "Evelyn", disse ele, virando-se para a encarar.
O som do seu nome na sua língua quase a desfez. Agiste sem pensar hoje, disse ele finalmente. Poderias ter morrido. Ela engoliu. Eu não podia simplesmente ficar ali. Algo cintilou nos seus olhos. Não raiva, não exatamente admiração, mas algo entre os dois. És mais corajosa do que a maioria dos meus nobres, murmurou ele. A respiração de Evelyn prendeu-se. Ela não sabia o que fazer com o seu elogio. Parecia demasiado pesado, demasiado perigoso. Eu só fiz o que qualquer um teria feito, sussurrou ela. Não, disse Alden, aproximando-se até que a luz do fogo capturou os contornos afiados do seu rosto. Não, não qualquer um. O ar entre eles mudou, engrossou. Au! O pulso de Evelyn batia tão alto que ela tinha a certeza que ele o podia ouvir. Podes ir, disse ele finalmente. Embora a sua voz estivesse mais suave agora, como se relutante, ela acenou rapidamente e fugiu da sala, o coração a acelerar, a mente a reproduzir a forma como ele a olhara, como se ela já não fosse apenas uma criada. Naquela noite, Evelyn ficou acordada, a olhar para o teto, a mão pressionada contra o peito, onde o seu coração ainda batia demasiado depressa. Algo tinha mudado entre eles, e nenhuma quantidade de desejo podia mudar isso. Os dias seguintes foram diferentes. Onde quer que Evelyn fosse, parecia que sussurros a seguiam, fios invisíveis a puxá-la, lembrando-a daquela noite nos aposentos do rei. Ela disse a si mesma para não pensar nisso, para não ler significado nas suas palavras ou na quietude intensa do seu olhar. E, no entanto, sempre que fechava os olhos, ela via-o em pé em frente ao fogo, olhos dourados fixos nela, voz baixa e suave, enquanto ele dizia o seu nome. O seu lobo não tinha estado quieto desde então. Os seus deveres trouxeram-na lentamente para mais perto da ala do rei do palácio. Ela não sabia se a governanta a estava a punir ou simplesmente a confiar nela após o incidente do festival, mas agora encontrava-se a polir os pisos do seu corredor privado, a substituir as flores no seu estudo, a arranjar cálices antes que o conselho se reunisse. Cada vez que ela se movia o mais silenciosamente possível, cabeça baixa, rezando para não o encontrar. Mas o destino, ou talvez algo muito mais perigoso, parecia determinado a cruzar os seus caminhos. Numa noite, ela foi chamada à sala do conselho com uma bandeja de vinho. A sala estava viva com murmúrios, enquanto guerreiros e conselheiros discutiam patrulhas selvagens. Mas Evelyn mal ouvia uma palavra. As suas mãos estavam firmes enquanto ela colocava cálices ao longo da mesa até chegar ao rei. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, afiado e imperioso numa túnica preta. Evelyn manteve a cabeça baixa, concentrando-se no cálice, mas quando ela se moveu para o colocar à sua frente, os seus dedos roçaram os dela apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Um choque disparou através dela, agudo e quente, e ela quase deixou cair a bandeja. Ela olhou para cima, assustada, e encontrou-o a observar, lá com a mesma expressão ilegível. Mas a sua mão não se moveu imediatamente. Nenhum deles falou. Então um dos conselheiros pigarreou, e Evelyn rapidamente recuou, o pulso a trovejar nos seus ouvidos. Depois daquele momento, nada mais foi o mesmo. Era como se um fio invisível tivesse sido atado entre eles, puxando-a para a órbita dele. Ela começou a notar as pequenas coisas, a maneira como o olhar dele a encontrava quando ela entrava em uma sala, a maneira como a voz dele se suavizava quando se dirigia a ela, a pausa quase imperceptível antes de ele dispensá-la de uma tarefa. E pior, ela começou a ansiar por isso. Cada olhar roubado, cada toque acidental de mãos quando ela lhe passava documentos ou taças. Seu lobo estava inquieto agora, andando sob sua pele, como se soubesse de algo que ela não sabia. Uma tarde, enquanto ela saía do escritório do rei depois de colocar flores frescas, ela quase colidiu com ele na porta. "Meu rei", ela ofegou, recuando rapidamente. Pela primeira vez, ela viu o canto da boca dele se curvar. Mãe, 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 mãe,
era bem um sorriso, mas algo próximo o suficiente para fazer seu coração pular. Você parece estar sempre onde eu estou, disse ele levemente. Estou apenas fazendo meu trabalho, sussurrou ela, juntando as mãos. Eu sei, disse ele, a voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Mas você faz isso muito bem. Sua garganta apertou. Ela não conseguia falar, não conseguia respirar até que ele tivesse passado por ela pelo corredor, sua presença deixando um vazio estranho e doloroso para trás. Naquela noite, Evelyn sentou-se em sua cama nos aposentos dos servos, olhando para suas mãos trêmulas. Isso não podia continuar. Ela não podia se permitir sentir assim. Ela era apenas uma criada. Ele era o rei Alfa. E, no entanto, ela pressionou a palma da mão contra o peito, como se para acalmar a batida selvagem de seu coração, e sussurrou na escuridão. Porque parece que eu sempre fui destinada a te encontrar. Evelyn disse a si mesma, para ter cuidado. Depois daquele quase sorriso no corredor, depois do calor de suas palavras, ela tentou colocar distância entre eles, acordando mais cedo, saindo de salas antes que ele chegasse, mantendo a cabeça baixa, até que seu pescoço doce. Mas o destino tinha outros planos. A corte da manhã estava incomumente cheia quando Evelyn entrou com uma bandeja de vinho. O ar parecia diferente, carregado de antecipação. Na frente da sala, perto do trono do rei, estava uma mulher que Evelyn nunca tinha visto antes. Ela era deslumbrante, alta, elegante, com seus cabelos escuros torcidos em uma coroa de tranças que brilhavam sob a luz das tochas. A prata fina de seu vestido cintilava a cada movimento, marcando-a como alguém de riqueza e status. Lady Selene, sussurrou um dos guardas por perto, sua voz cheia de admiração. O coração de Evelyn afundou em seu estômago. Ela tinha ouvido as outras criadas fofocarem sobre Lady Selene, a filha de uma poderosa casa Alfa, que diziam ser a combinação perfeita para o rei. Os sussurros aumentaram quando a corte começou. Ela foi convidada a ficar. Dizem que o conselho a quer como rainha. Ela e o rei são um par perfeito. Evelyn tentou ignorar. Tentou manter o passo firme enquanto servia o vinho, mas seu peito doía a cada risada que escapava dos lábios de Selene. Cada vez que a mulher se inclinava para perto de Alden, como se tivesse o direito de estar perto dele, e, no entanto, cada vez que Evelyn ousava olhar para o estrado, ela encontrava o olhar dourado do rei não em Lady Selene, mas nela. Era enlouquecedor. Seu pulso acelerava sob o peso do olhar dele, mas ela se forçou a desviar o olhar. Se alguém visse, se Lady Selene visse, seria sua ruína. Mais tarde naquele dia, os aposentos dos servos fervilhavam de conversas. Você viu como ela é linda? Uma criada exclamou. Claro que ela será rainha, disse outra. Quem mais poderia ficar ao lado do rei? Evelyn permaneceu em silêncio, esfregando uma taça até que seus dedos dossem. Mas naquela noite, quando os corredores estavam vazios e silenciosos, ela se permitiu encostar na parede fria de pedra e sussurrar a verdade que seu orgulho não a deixava admitir em voz alta. Doía mais do que deveria. Se deveria. Na noite seguinte, ela foi chamada novamente para servir vinho no grande salão. Lady Selene estava sentada ao lado do rei agora, sua mão roçando o braço dele, enquanto ela falava com ele em voz baixa e confiante. Evelyn manteve o olhar fixo na taça que carregava, mas ao passar pelo estrado, ela sentiu. Aquele olhar pesado e familiar. Ela ousou olhar para cima. Os olhos de Alden encontraram os dela do outro lado do salão, firmes, estáveis como a lua. Por um momento, o mundo pareceu se estreitar para os dois, seu olhar aprendendo no lugar. A presença de Selene esquecida. Então alguém disse o nome dele, quebrando o feitiço. Evelyn apressou-se, o coração acelerado, as mãos tremendo tanto que ela quase derramou o vinho. Naquela noite, ela ficou acordada olhando para o teto, dividida entre duas verdades. Ela não tinha o direito de se sentir assim. E, no entanto, o pensamento do rei com Lady Selene fazia algo dentro dela se retorcer e rosnar. Seu lobo andava inquieto sob sua pele, como se recusasse a aceitar o que todos os outros acreditavam ser inevitável. Alden também não encontrou descanso naquela noite. Ele deveria estar ouvindo as palavras cuidadosamente escolhidas de Selene, acenando educadamente para seus elogios corteses. Mas toda vez que ele olhava para o fundo do salão, ele via o rosto de Evelyn. E pela primeira vez desde que assumiu o trono, o futuro que seu conselho imaginava para ele,
uma rainha de sangue nobre, uma aliança segura, parecia insuportavelmente sufocante. Os boatos não diminuíram no dia seguinte. Se algo, eles aumentaram. As cozinhas do castelo fervilhavam com conversas sobre como Lady Selene dançou lindamente na corte na noite anterior. As damas riam sobre como ela e o rei pareciam, quase como um par acasalado. Até os guardas sussurravam sobre o futuro dela, como se já estivesse decidido. Evelyn disse a si mesma que não se importava. Ela disse a si mesma que não importava. Mas enquanto ela polia as taças de prata sozinha naquela noite, a memória dos olhos do rei nela, firmes e ardentes, mesmo com Selene ao lado dele, não a deixava. Seu peito parecia apertado demais. Quando seus deveres terminaram, ela saiu silenciosamente para os jardins do palácio, buscando o ar fresco da noite para acalmar seus pensamentos. A lua estava alta, a luz prateada derramando sobre os caminhos de mármore e sebes. As flores estavam dormindo, suas pétalas fechadas, mas o jardim cheirava a jasmim e terra úmida. Evelyn sentou-se na beira da fonte, abraçando os joelhos contra o peito. "Por que eu me importo?" sussurrou ela na noite. Ela era uma criada, uma serva. O mundo do rei não era dela. E, no entanto, o pensamento dele sorrindo para Lady Selene, dele pegando outra como sua rainha, fez algo dentro dela quebrar. Sua garganta apertou e antes que ela pudesse se impedir, lágrimas escorreram por suas bochechas. Uma sombra caiu sobre a fonte. Evelyn ofegou rapidamente, enxugando o rosto, mas era tarde demais. O rei Alden estava a poucos passos de distância, vestido com couro de equitação escuro, como se tivesse acabado de voltar do campo de treinamento. Seus olhos dourados brilhavam fracamente ao luar, ilegíveis. "Por que você está aqui sozinha?" Sua voz era baixa, quieta o suficiente para parecer pertencer a esta noite e a nenhuma outra. "Eu." Evelyn tentou se levantar, mas suas pernas tremeram. "Perdoe-me, Sua Majestade. Eu não quis ficar." A palavra era suave, mas continha comando. Evelyn congelou quando ele se aproximou, sua presença preenchendo o espaço como o calor de um fogo. "Você está chorando," disse ele simplesmente. Evelyn desviou o olhar. Não foi nada, apenas tolice. Ele parou na frente dela, tão perto que ela podia ver o leve brilho prateado em suas íris. "Evelyn." Seu nome em seus lábios fez seu coração tropeçar. "Você nunca deve abaixar a cabeça," disse Alden, sua voz mais suave agora, quase gentil. "Não diante de ninguém, nem mesmo de mim." As palavras a desarmaram. Seu peito doía enquanto ela sussurrava. "Eu nem sei onde pertenço." Um silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som do borbulhar da fonte. Então, Alden se moveu lentamente. Deliberadamente, ele estendeu a mão e ergueu o queixo dela com a mão enluvada. O luar capturou seu rosto manchado de lágrimas. "Talvez," disse ele baixinho, sua voz quase um rosnado. "Você pertença aqui." A respiração de Evelyn engatou. O mundo pareceu parar. Sem corte, sem Selene, sem fofocas. Apenas os dois no jardim, a noite prendendo a respiração. Seu polegar roçou logo abaixo de sua mandíbula. Não o suficiente para ser impróprio, mas o suficiente para acender seu lobo. Por um batimento cardíaco vertiginoso, ela pensou que ele poderia beijá-la. E talvez, apenas talvez, ela quisesse que ele o fizesse. Seus lábios se entreabriram em uma respiração trêmula, e os olhos de Alden escureceram, mas então ele deu um passo para trás como se estivesse se arrancando. "Isso é perigoso," murmurou ele mais para si mesmo. O coração de Evelyn batia tão forte que doía. "Sim," sussurrou ela, embora não tivesse certeza se estava concordando com ele ou implorando para que ele voltasse. Ele se virou primeiro, passando a mão pelo cabelo como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Volte para dentro," disse ele finalmente, a voz rouca. "Antes que alguém a veja." E então ele se foi, desaparecendo nas sombras dos caminhos do jardim, deixando Evelyn parada, perto da fonte com o pulso ainda acelerado e os lábios formigando com a memória do que quase foi. O sono não veio facilmente. Para Evelyn, toda vez que ela fechava os olhos, ela sentia novamente o peso quente de sua mão contra seu queixo. O grave murmúrio de sua voz dizendo que ela pertencia ali. Para Alden, andando em seus aposentos privados, a memória de seu rosto manchado de lágrimas e o desejo selvagem de reivindicar-la se recusavam a deixá-lo. A lua do lado de fora de suas janelas era a mesma. Alta,
pálida e silenciosa, testemunhando os corações inquietos de um rei e da criada da qual ele não conseguia se afastar. Os dias seguintes ao encontro ao luar foram insuportáveis. Evelyn tentou se perder no trabalho, esfregando, varrendo, polindo, qualquer coisa para manter sua mente longe da memória da mão de Alden sob seu queixo. Mas toda vez que ela passava pelo corredor que levava aos jardins, seu coração a traía, batendo mais rápido como se lembrasse do que aconteceu lá. E Alden, ele estava pior. Ele se pegava escaneando todos os corredores, todos os pátios, como se a procurasse. Seu conselho notou sua distração. Seu lobo rosnava sob sua pele quando ele não a via nem por um vislumbre durante o dia. Tudo culminou durante a cerimônia da lua crescente, uma reunião real realizada no grande salão. Evelyn havia sido designada para servir vinho, mantendo-se perto das paredes e mantendo a cabeça baixa. Ela pensou que se mantivesse pequena e silenciosa, a dor em seu peito ficaria escondida. Mas no momento em que Alden entrou, ela sentiu. Sua presença a envolveu como uma tempestade, poderosa, imponente, e algo dentro de seu lobo se agitou violentamente. Ela arriscou um olhar para ele. Seus olhos se encontraram do outro lado do salão. Uma faísca saltou através dela, tão forte que ela quase deixou cair a bandeja que estava segurando. E foi então que aconteceu. Um som baixo e profundo ressoou pelo salão. Um som tão primal que fez todos congelarem. O lobo do rei. Os olhos dourados de Alden brilharam, brilhando ferozmente. Seu lobo havia se erguido, não convidado, respondendo a algo no ar. Algo nela. Desismente 2 Stenki. Desismente. Algo no ar. Desismente. Algo no ar. Desismente. 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 Algo no ar. Desismente. 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 Suspiros percorreram o salão enquanto as cabeças se viravam para Evelyn. A criada silenciosa parada congelada com sua bandeja. Não! Sussurrou Evelyn para si mesma, o pavor tomando conta de sua espinha. Mas era tarde demais. Toda a corte podia sentir. O vínculo, o laço invisível faiscando entre o rei e a serva sem nome. Ela é a companheira dele. Alguém sussurrou. A palavra se espalhou como fogo. O rosto de Celine se contorceu em choque, depois em raiva. Os lábios da rainha-mãe se apertaram até ficarem quase brancos. O salão desceu a um murmúrio de descrença. As pernas de Evelyn se moveram antes que ela pensasse. Ela correu. A bandeja caiu no chão atrás dela enquanto ela disparava do grande salão pelos corredores de pedra, sua respiração rápida e afiada. Ela não parou até irromper no pátio estrelado, o peito ofegante. Ela pressionou as mãos no rosto, tremendo. Isso não podia estar acontecendo. Ela havia sobrevivido anos, sendo nada em sua antiga matilha, viera aqui para se esconder, para ser invisível. E agora, todo o reino sabia que ela era a companheira desbotada do rei. Passos ecoaram atrás dela. Desde que nave assistente, 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 passos ecoaram atrás dela. Passos ecoaram atrás dela. Desde que nave assistente, passos ecoaram atrás dela. Desde que nave assistente, passos ecoaram atrás dela. Desde que nave assistente, desde que nave assistente, desde que nave assistente. Evelyn girou a tempo de ver Alden caminhando em sua direção, sua capa esvoaçando atrás dele. Evelyn. Seu coração disparou ao som de seu nome. Ela tropeçou um passo para trás. Fique longe, disse ela, embora sua voz tremesse. Alden não parou até estar a um sopro de distância. Seus olhos dourados ainda brilhavam fracamente, sua mandíbula tensa. Você pode fugir da corte, disse ele, sua voz baixa, áspera com algo entre fúria e necessidade. Mas não de mim. A respiração de Evelyn engatou. Este vínculo, esta coisa entre nós, não vai desaparecer. Sua voz suavizou ligeiramente como se ele pudesse sentir o pânico dela. Eu tentei ignorar. Eu não consigo. E você também não. Eu nunca pedi por isso, ela sussurrou, lágrimas picando seus olhos. Nem eu. Sua mão subiu como se para tocar sua bochecha, depois parou, pairando no ar. Mas a lua escolheu, e eu não vou deixar que eles te machuquem por isso. Sua loba tremeu com as palavras dele. Mas seu coração humano.
Ainda estava aterrorizado. Você não entende, disse ela, sua voz embargada. Eu não pertenço a este lugar. Os olhos de Alden escureceram. Você pertence a mim. Não foi um pedido. Foi um voto. E embora os joelhos de Evelyn se sentissem fracos, embora seu peito doce de medo e anseio ao mesmo tempo, uma parte dela, a parte que sempre procurou um lugar, uma matilha, um lar, sabia que ele estava certo. O palácio não conseguia parar de falar. As criadas sussurravam que o rei a tinha perseguido. Os guardas juravam que o tinham ouvido rosnar como um lobo, reivindicando sua companheira. E nos aposentos da rainha-mãe, a Ara sentou-se com Lady Selene tramando. Isso não pode ficar assim, disse a Ara friamente, suas unhas cravando no braço de sua cadeira. Se ele se recusar a rejeitá-la, sibilou Selene. Então nós vamos garantir que ela o rejeite. Enquanto isso, Evelyn jazia acordada em seus pequenos aposentos de serva, olhando para o teto, seu coração batendo com a memória de sua voz. Então, você pertence a mim. Ninguém nunca lhe disse tais palavras, e não importa o quão difícil ela tentasse negar, o vínculo entre eles estava se fortalecendo. Na manhã seguinte, o palácio estava em polvorosa. Servos sussurravam nos cantos, ministros resmungavam sobre pergaminhos e fofocas se espalhavam como fogo pelos corredores. O rei Alfa encontrou sua companheira, e ela não era nobre. Ao meio-dia, Alden foi convocado à Câmara do Conselho. A rainha-mãe o esperava. Regal e fria em seu vestido prateado, sua coroa refletindo a luz como uma lâmina. Você trouxe vergonha a esta corte, disse ela sem rodeios. Sua voz carregava o peso de séculos de tradição. Um rei não pode se ligar a uma criada sem nome. Você a rejeitará, Alden. Alden ficou ereto, as mãos entrelaçadas atrás das costas, a mandíbula tensa. Não. A palavra ecoou na câmara como um tambor de guerra. Os olhos de Alar se estreitaram. Você entende o que está dizendo? O conselho não aceitará uma ômega sem direito de nascimento como rainha. As matilhas se rebelarão. O olhar dourado de Alden escureceu, seu lobo pressionando contra a superfície. Deixe que o façam. Eu não vou rejeitar o que a lua escolheu para mim. Você é um rei, a Ara retrucou. Suas escolhas não são suas. Os lábios de Alden se curvaram em um sorriso sem humor. Então talvez seja a hora de eles aprenderem que eu não sou um rei a ser governado. A câmara caiu em silêncio. O rosto de Ara endureceu, mas ela não disse mais nada. Naquela noite, o mundo de Evelyn virou de cabeça para baixo novamente. Ela tinha acabado de polir a mesa do estudo do rei, quando ouviu uma voz que pensou ter deixado para trás para sempre. Bem, bem, a voz disse, pingando de zombaria. Se não é a sombrinha. Seu sangue gelou. Ela se virou. E lá estava ele, Lysander. Seu irmão adotivo encostou-se no batente da porta, um sorriso cruel no rosto, parecendo completamente em casa, apesar do fato de que este era o Palácio Real. O que você está fazendo aqui? Evelyn sussurrou, sua voz tremendo. Vim ver o que aconteceu com você. Ele sorriu, aproximando-se. E olha você brincando de criada para o rei. Ah, mas isso não é tudo, é? Ouvi dizer no salão dos servos que você é a companheira escolhida do rei. O estômago de Evelyn se contorceu. Você não ousaria. Ah, não ousaria? Seu sorriso se alargou. Imagine o que a corte dirá quando descobrir que você não é nada. Sem linhagem, sem nome, apenas uma vira-lata que meus pais acharam que valia a pena acolher. As unhas de Evelyn cravaram nas palmas de suas mãos. Saia. Ele riu, divertido com sua desafio. Eu vou, por um preço. Você não quer que eu conte ao conselho sobre seu pequeno passado? Pague-me, ou, melhor ainda, saia do palácio antes de arruinar a vida do rei. Sua respiração engatou. Eu não vou fugir. Seus olhos se estreitaram, sentindo que algo havia mudado nela desde que ela deixou a matilha. Então você vai se arrepender, sombrinha. E com isso, ele se foi, deixando Evelyn abalada até o âmago. Alden a encontrou no corredor dos servos, pálida e quieta. O que aconteceu? Ele perguntou suavemente, aproximando-se. Evelyn hesitou, então sussurrou. Alguém do meu passado está aqui. A expressão do rei endureceu instantaneamente. Quem? Meu irmão adotivo. Sua voz embargou. Ele quer me arruinar. A mão de Alden fechou-se gentilmente, mas firmemente em seu pulso. Ele não vai. Você não entende, disse Evelyn, recuando, lágrimas ameaçando cair.
Se eles souberem, não tenho nome, nem família. Eles saberão, Alden interrompeu, sua voz baixa, feroz. E eles se curvarão a você de qualquer maneira. Sua respiração engatou. Você é minha companheira, Evelyn. Ele disse, seus olhos dourados queimando. Eu não vou deixar ninguém te tirar de mim. Nem o conselho, nem minha mãe, nem algum lobo mesquinho do seu passado. A maneira como ele disse, como um voto, como uma reivindicação, fez seus joelhos fraquejarem. Pela primeira vez, Evelyn se perguntou se ela tinha errado em temer o que havia entre eles. Talvez ela não fosse mais destinada a fugir. Por dias após a chegada de Lander, Evelyn sentiu como se estivesse andando na ponta de uma lâmina. Onde quer que ela se virasse, sentia olhos sobre ela. Sussurros a seguiam pelos corredores. Os sorrisos zombeteiros de Lady Selene ficaram mais aguçados. As observações educadas, mas cortantes da rainha-mãe, se tornaram mais ousadas, agora feitas na frente de ministros e nobres. Você deveria ser grata por ter permissão para respirar este ar, disse a Ara uma manhã, enquanto Evelyn servia chá na Câmara do Conselho. Se você realmente ama o rei, você o libertaria desse constrangimento. Evelyn manteve a cabeça baixa, as mãos tremendo em torno da chaleira. Ela não respondeu, mas as palavras a perfuraram. Quando ela escapou para os aposentos dos servos, sentiu-se vazia. Selene a encontrou mais tarde, encurralando-a perto do lavadouro. Você sabe o que está fazendo? A loba de alta linhagem perguntou, seu belo rosto contorcido em desdém. Você acha que isso é um conto de fadas? Você não é igual a ele. Você não é nada. Quando o conselho o forçar a rejeitá-la, você vai desejar ter saído quietamente. As palavras empurraram Evelyn para mais perto de um ponto de ruptura. E então, Elisander apareceu novamente. Desta vez, ele não estava sorrindo. Ele estava sorrindo como um lobo que sentiu o cheiro de uma presa. O conselho se reunirá amanhã, disse ele a ela com falsa alegria. Eu me pergunto o que eles pensarão quando ouvirem que a preciosa companheira do rei costumava dormir nos estábulos porque ninguém a queria dentro da casa da matilha. Evelyn sentiu algo rachar dentro dela. Naquela noite, ela foi ao pequeno quarto onde dormia e arrumou o pouco que possuía. Uma capa desbotada, um pente, o cachecol puído que ela tinha desde criança. Seu coração estava pesado, mas sua decisão estava clara. Ela tinha que ir embora. Melhor quebrar seu próprio coração do que deixar Alden perder seu trono por causa dela. Ela não ouviu a porta abrir. Onde você está indo? Evelyn congelou, apertando seu pequeno embrulho. Ela se virou lentamente para encontrar Alden. Sua garganta apertou. Eu tenho que ir. Não. A única palavra era um comando. Evelyn balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Você não entende. Eles nunca vão me aceitar. Sua mãe, Selene, o conselho, eles estão certos. Eu não sou ninguém. Se eu ficar, eles vão te despedaçar por me escolher. Alden entrou, fechando a porta atrás de si. O pequeno quarto parecia ainda menor com ele nele. Deixe que tentem. Sua voz era baixa, perigosa. Eu sou o rei. Eles não vão decidir minha vida por mim. Não é apenas sua vida. A voz de Evelyn embargou enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. É seu reino, seu trono. Não posso deixar você perder tudo por minha causa. Em 2 passos, Alden fechou a distância entre eles. Você acha que ir embora vai me salvar? Ele disse, sua voz baixa, mas feroz. Evelyn, você não é minha fraqueza. Você é minha força. Todos os dias desde que te conheci, lutei mais, pensei mais claramente, liderei melhor. Você me torna mais do que um rei. Você me torna completo. Sua respiração engatou. Alden estendeu a mão, segurando seu rosto em suas mãos. Olhe para mim, ele disse suavemente. Ela o fez. Você confia em mim? Sim, ela sussurrou, sua voz tremendo. Então fique. Algo dentro dela se soltou. Medo, anseio, amor, tudo se derramando ao mesmo tempo, Alden. Sua voz era mal um sopro, mas era tudo o que ele precisava. Ele a beijou. Não foi gentil. Foi desesperado, reivindicando uma tempestade quebrando após semanas de contenção. As mãos de Evelyn agarraram sua túnica, como se para se ancorar. Seus braços a envolveram,
puxando-a contra ele. E pela primeira vez desde que ela chegou ao palácio, ela se sentiu segura, verdadeiramente segura, como se nada fora daquele quarto pudesse tocá-la. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando ofegantemente. Você é minha, disse Alden, sua testa encostada na dela, e eu lutarei contra todo o reino se for preciso. As lágrimas de Evelyn haviam se transformado em algo mais suave agora. Alívio. Esperança. Eu fico. Ela sussurrou. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Bom, ele a beijou novamente, mais devagar desta vez. E quando ele finalmente deixou seu quarto, Evelyn sentiu como se o próprio ar tivesse mudado. Ela não era mais apenas a criada que viera se esconder. Ela era a companheira do rei. E ninguém, nem o conselho, nem a rainha-mãe, nem mesmo Elsander, ia tirar isso dela. O gosto do beijo de Alden ainda pairava nos lábios de Evelyn muito depois que ele deixou seu quarto naquela noite. Seus dedos roçaram sobre eles, como se para se lembrar de que realmente havia acontecido, que o rei a havia beijado, reivindicado, escolhido apesar de tudo, mas o amanhecer veio cedo demais, e com ele o peso da realidade. O conselho havia convocado uma reunião. A notícia do desafio aberto de Alden à sua mãe havia se espalhado para além das muralhas do palácio, agitando uma tempestade entre as casas nobres. Evelyn ficou na parte de trás do grande salão, o coração batendo enquanto o conselho se reunia em suas vestes escarlates, as vozes baixas, mas afiadas como adagas desembainhadas. Ela desejou poder desaparecer nas colunas de mármore, mas era tarde demais para se esconder. Este era seu julgamento tanto quanto o de Alden. Alden entrou, alto, escuro, inabalável. Sua capa preta girou ao seu redor enquanto ele tomava assento no trono, seus olhos dourados brilhando como brasas. Todo nobre se levantou para se curvar, mas o ar estava tenso, pesado com algo próximo à rebelião. Lord Harland, o chefe do conselho, deu um passo à frente. Sua Majestade, o conselho pede um voto. Um ômega não pode sentar no trono de nosso reino. A escolha da lua pode ser honrada em particular, mas a coroa deve permanecer pura. O peito de Evelyn apertou. Pura. Essa palavra picou como um chicote. A mandíbula de Alden tremeu, mas ele não disse nada no início. Seu silêncio era mais alto que um trovão. Celine, em seu vestido prateado esvoaçante, aproveitou o momento. Não se trata de amor, Sua Majestade. Trata-se de dever. Você deve ao reino uma rainha digna de sua linhagem. Não. Seus olhos dispararam para Evelyn como facas. Uma criada que se insinuou em sua cama. O salão irrompeu em murmúrios. Evelyn sentiu o calor subir por seu pescoço. Vergonha e fúria lutando dentro dela. Alden levantou-se lentamente. Sua presença preenchendo o salão como fogo. Sua voz cortou o barulho, baixa e comandando. Chega. O salão ficou em silêncio. O olhar de Alden varreu a sala, pousando finalmente em Celine. 2 Minilo. Você ousa acusar a escolhida da lua em minha corte? Sua voz estava calma. Evelyn não está aqui por causa de esquemas ou sedução. Ela está aqui porque o próprio destino a trouxe até mim. O rosto de Celine empalideceu. O conselho se moveu desconfortavelmente. Alden deu um passo à frente, sua voz subindo, rica e perigosa. Ouçam-me bem. Evelyn é minha companheira, escolhida pela lua, abençoada pelo vínculo que corre mais fundo que suas políticas, mais fundo que sua mesquinha ambição. Vocês podem votar, vocês podem sussurrar, mas eu não a rejeitarei. As palavras atingiram como um raio. Os nobres ofegaram. Alguns pareciam ultrajados, outros curiosos. O fôlego de Evelyn engasgou. Ninguém jamais a tinha defendido assim. Não quando a matilha a zombava. Não quando ela foi expulsa. Evelyn Ates. Pela primeira vez, ela se sentiu vista, escolhida, amada. Mas o conselho não tinha terminado. A voz de Lord Harland era fria como o inverno. Se Vossa Majestade não se curvar, então não nos deixa escolha. Um desafio de sangue pode ser convocado para testar se sua reivindicação é digna. O salão ficou mortalmente quieto. Desafio de sangue. O antigo direito. Fogo e garras até a morte ou submissão. O estômago de Evelyn despensou. Os lábios de Alden se curvaram em um sorriso lento e perigoso. Então, que venham. Seu lobo brilhou por trás de seus olhos, selvagem e inflexível. Lutarei contra qualquer um
que ousar questionar o vínculo entre mim e minha companheira. A declaração enviou um arrepio pelo salão. Alguns nobres desviaram o olhar, incapazes de encontrar o olhar flamejante do rei. O rosto de Céline se contorceu de raiva, seu plano se desfazendo diante de seus olhos. Enquanto o conselho se dissolvia, Alden desceu os degraus do trono e caminhou direto para Evelyn. O salão estava vazio, mas o eco de suas palavras ainda pairava entre eles. Você não deveria ter ficado aí, murmurou ele, estendendo a mão para tocar sua bochecha. Você parecia pronta para quebrar. Eu quase quebrei, admitiu ela, a voz trêmula. Mas então você falou. Você disse que eu era sua companheira. Você é, disse ele simplesmente ferozmente. Sua mão cobriu a nuca dela. E eu incendiarei este reino antes de deixá-los, tirá-la de mim. O fôlego de Evelyn engasgou. Alden. Mas o que quer que ela pretendesse dizer, se perdeu quando seus lábios se chocaram contra os dela. Este beijo não foi terno como o último. Foi fogo, selvagem e possessivo. O beijo de um homem que acabara de declarar guerra ao mundo por ela. Quando ele se afastou, sua testa repousou contra a dela. Ambos respirando pesadamente. A partir deste momento, sussurrou ele, você não é mais apenas uma criada. Você é minha. E embora o medo ainda se retorcesse dentro dela, Evelyn sentiu algo mais forte se erguer para encontrá-lo. A primeira centelha da coragem de uma rainha. As palavras do rei da Câmara do Conselho ainda ressoavam na mente de Evelyn muito depois de todos terem partido. Você é minha. Mas o palácio estava longe de ser silencioso. Mas o palácio estava longe de ser silencioso. Ao cair da noite, sussurros se espalharam como fogo pelos corredores. Algumas vozes falando de destino e sorte, outras sibilando de escândalo e desgraça. Evelyn podia sentir o peso de seus olhares onde quer que andasse. Os olhares de Selene eram os mais cortantes de todos. Naquela noite, Evelyn foi convocada para a ala da rainha-mãe para entregar chá. Suas mãos firmes, apesar do pavor que se enrolava em seu estômago. Ela se curvou, colocou a bandeja cuidadosamente na mesa dourada e se desculpou rapidamente. Ela mal tinha dado 3 passos quando um grito agudo ecoou atrás dela. Veneno! O grito rasgou o ar. Evelyn girou horrorizada enquanto a rainha-mãe agarrava a garganta e ofegava. Servos correram para o lado dela, gritando por guardas. Antes que Evelyn pudesse falar, a voz de Selene cortou o caos como um chicote. Foi ela. O dedo de Selene estava apontado para Evelyn, os olhos brilhando com triunfo cruel. Ela trouxe o chá. Ela deve ter feito isso. Os guardas agarraram Evelyn antes que ela pudesse reagir. Eu não fiz. Seu protesto se perdeu no clamor. Evelindade dos A9, por favor, eu não fiz nada. Seu coração batia forte em seu peito enquanto ela era arrastada pelos corredores do palácio. Rostos apareciam em portas, sussurros a seguindo como sombras. Quando a jogaram nas masmorras, a vergonha era quase insuportável. Pedra fria mordeu seus joelhos enquanto ela desabava no chão, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. De novo, não. As memórias de sua matilha voltaram correndo. A zombaria, as acusações, a maneira como ninguém acreditou nela antes. Ela tinha trabalhado tanto para escapar daquela vida, e agora ela estava de volta onde começou, enjaulada, sozinha. Mas ela não estava totalmente sozinha. Alden invadiu a masmorra 1 hora depois, sua capa rodopiando como fumaça, a fúria irradiando dele como calor. Os guardas recuaram com sua aproximação. Quem ousa acusar minha companheira? Sua voz abalou as paredes. O fôlego de Evelyn engasgou. Ele ainda a chamava assim, mesmo agora. Ela se levantou apressadamente. Alden, eu juro que não fiz. Eu sei. Suas palavras eram um rosnado, mas seus olhos suavizaram quando encontraram os dela. Eu sei, Evelyn. E eu provarei. O que se seguiu foi uma noite que o palácio jamais esqueceria. Alden interrogou todos os servos, todos os guardas, todos os membros do conselho que estiveram perto da ala da rainha-mãe. A dominância de seu lobo não deixou espaço para mentiras. Ao amanhecer, a verdade emergiu. Um servo havia sido subornado pela própria Selene para colocar uma erva rara no chá,
uma que não causaria danos duradouros, mas imitaria veneno. A ira do rei foi rápida. Céline foi arrastada para a sala do trono, seu vestido rasgado, seu cabelo desgrenhado, mas seu queixo ainda erguido. Você tentou incriminar minha companheira, disse Alden, sua voz fria como aço. Você colocou a rainha-mãe em perigo. Por isso, você está banida deste palácio, deste reino. Não. O grito de Céline ecoou, cheio de raiva e desespero. Você vai se arrepender disso, Alden. Você vai se arrepender de escolhê-la em vez de mim. Mas Alden não vacilou. Ele virou as costas para ela. A dispensa final. Quando ela se foi, Evelyn ficou parada na beira do salão, ainda abalada. Você me defendeu, sussurrou ela, quando finalmente ficaram sozinhos. Você acreditou em mim quando ninguém mais o fez. Alden se aproximou, seus olhos dourados ferozes. Porque eu te conheço, Evelyn. Eu conheço seu coração, e eu nunca mais deixarei ninguém quebrá-lo. Ela olhou para ele, lágrimas picando seus olhos. Você quase soa como você. Eu te amo. Sua voz estava mais suave agora, seu polegar acariciando sua bochecha. Eu acho que sim, ou talvez eu sempre tenha. Seu fôlego engasgou quando sua testa se pressionou contra a dela. O vínculo entre eles pulsava vivo e inegável. E pela primeira vez, Evelyn permitiu-se acreditar nisso. Que talvez ela pudesse sobreviver a este mundo de tronos e lobos, não apenas como uma criada, não apenas como sua companheira, mas como algo mais. O palácio não estava tão tenso há anos. O banimento de Céline enviou ondas de choque por todo o reino. Nobres sussurravam nos corredores. Servos mantinham a cabeça baixa, e a câmara do conselho zumbia com indignação silenciosa. Mas Alden não se importava. Ele havia feito sua escolha. E Evelyn podia senti-lo. Na maneira como o rei não a olhava mais como uma sombra passageira, mas como a própria luz da lua que o guiava, ele andava com ela pelos corredores agora, desafiando abertamente qualquer um a falar. Os sussurros aumentaram, mas o vínculo entre eles também. Foi na terceira noite após o exílio de Céline que o problema surgiu. O uivo de aviso rasgou o palácio como uma lâmina, acordando Evelyn de um sono inquieto. Ela se levantou apressadamente assim que os sinos de alarme começaram a soar. Ladrões. Seu coração batia forte enquanto ela corria para o corredor. Servos correndo por ela em pânico. O cheiro de sangue e fumaça encheu o ar, e em algum lugar à distância, o choque de garras e aço soou. Evelyn! Gritou um guarda, avistando-a. Você deve ir para a sala segura. Não, disse ela, surpreendendo até a si mesma com o aço em sua voz. Leve-me ao rei. O guarda hesitou, mas algo em sua expressão o deve ter convencido. Ele a guiou pelos corredores do palácio, desviando de janelas quebradas e tochas viradas até chegarem à sala do trono. Alden estava lá, seu lobo negro maciço entre um grupo de membros do conselho e 3 ladrões que haviam rompido os portões. Sua pelagem estava manchada de sangue, não o seu, e seus olhos dourados brilhavam de fúria. Então um dos ladrões se afastou da luta, saltando direto para as costas desprotegidas de Alden. Evelyn não pensou. Ela pegou a lança caída mais próxima e a arremessou com toda a sua força. A arma atingiu o ladrão no ar, enviando-o caindo no chão. O salão ficou em silêncio. Alden se virou, voltando à sua forma humana em um movimento fluido, seu peito ofegante. Seus olhos encontraram os dela através do caos. E por um longo momento carregado, ninguém ousou respirar. Ele atravessou a sala até ela em 3 passos. Você poderia ter morrido, rosnou ele agarrando seus ombros. Você poderia ter morrido, retrucou ela, a voz trêmula. Eu não podia simplesmente ficar parada e não fazer nada. Algo cintilou em seus olhos então. Orgulho, admiração, algo mais profundo. Seu lobo o empurrou para a superfície e a verdade o atingiu como um golpe. Ela não era apenas sua companheira, ela era sua aluna. Ele a puxou para perto. Sua voz um sussurro baixo e reverente. A lua estava certa sobre você. Você é minha igual. Antes que Evelyn pudesse responder, mais uivos ecoaram do lado de fora, reforços chegando. Alden se endireitou, seu aperto ainda firme em sua mão. Fique comigo, disse ele, seu tom não deixando margem para argumentação. E ela ficou. Ela o seguiu para o pátio onde a batalha final se enfurecia.
onde o fogo iluminava o céu noturno e o sangue escurecia as pedras. Juntos eles lutaram, as garras e dentes de Alden reluzindo, Evelyn repelindo atacantes com nada além de instinto e coragem. Quando o último ladrão caiu, o pátio ficou em silêncio, exceto pelo som de respirações pesadas. Os sobreviventes olharam para o rei e a garota ao lado dele. Não mais uma criada tímida, mas algo muito mais poderoso. Alden se virou para seu conselho, seu peito ainda ofegante. Vocês todos a viram esta noite. Vocês viram sua coragem, sua força. A lua a escolheu. E eu não rejeito o que a lua me deu. O conselho se curvou, alguns relutantemente, outros com novo respeito. Mais tarde, enquanto o amanhecer rompia sobre o palácio, Alden e Evelyn estavam na varanda, com vista para a destruição. Seu braço estava em volta dos ombros dela, seu toque protetor, mas orgulhoso. Você não é apenas uma serva, murmurou ele. Você não é apenas minha companheira. Esta noite, Evelyn, você se tornou minha Luna. Seu fôlego engasgou, lágrimas picando seus olhos. E se eu não estiver pronta para ser Luna? Ele sorriu, acariciando sua bochecha com o polegar. Então eu esperarei até que você esteja. Mas esta noite, meu coração já se curva a você. E enquanto o sol nascia sobre o palácio, pintando o céu de ouro, Evelyn sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, ela não apenas pertencia ali, ela estava destinada a governar ali. O sol mal havia subido sobre as muralhas do palácio quando o conselho convocou Alden ao grande salão. Evelyn estava ao lado dele, as palmas das mãos suando, seu coração ainda ecoando com os eventos da noite anterior. A batalha, o sangue, a declaração feroz de Alden de que ela era sua Luna. Ela se sentiu imparável então, como se a própria lua a tivesse abençoado. Mas agora, de pé diante do conselho completo, ela se sentiu pequena novamente. Chanceler Mallet, o membro mais velho do conselho, bateu no chão de mármore com seu cajado. Por tradição, nenhum lobo pode sentar como Luna sem antes passar pelo teste. Sussurros percorreram a câmara. Ela vai falhar, murmurou alguém. Ela é apenas uma criada, sibilou outro. A mandíbula de Alden se apertou. O conselho sabe o que aconteceu ontem à noite. Ela lutou ao meu lado, a lua a escolheu. Que mais prova vocês precisam? O olhar aguçado de Meio deslizou para Evelyn. A prova do teste, Vossa Majestade. Se ela passar, ela silenciará todas as dúvidas. Se ela falhar, ele deixou a implicação pairar como uma lâmina. O estômago de Evelyn se retorceu. Ela olhou para Alden, que parecia querer despedaçar o conselho pedaço por pedaço. Mas antes que ele pudesse falar, ela deu um passo à frente. Eu farei isso, disse ela, a voz calma, mas firme. O salão ficou em silêncio. Alden se virou para ela, seus olhos dourados examinando seu rosto. Evelyn, eu corri a vida toda, disse ela suavemente. Da minha matilha, da minha dor, de quem eu sou. Se eu for ficar aqui, se eu for ser sua Luna, eu não posso mais correr. Algo em sua expressão suavizou então, orgulho substituindo sua preocupação. Ele assentiu uma vez, embora sua mão tenha roçado a dela, uma promessa silenciosa de que ele estaria perto. No dia seguinte, o teste começou. O primeiro desafio foi de coragem. Evelyn foi levada ao Salão da Lua, uma vasta câmara iluminada por velas onde se dizia que os espíritos dos ancestrais pairavam. Ela teve que andar descalça sobre uma ponte de pedra estreita, suspensa sobre uma piscina profunda de água, iluminada pela lua. Cada passo testava seu equilíbrio. Cada lampejo de sombra parecia sussurrar seus fracassos. No meio do caminho, ela congelou. Sua mente conjurou as vozes de sua matilha, Lysander chamando-a de Sombra. Sua mãe adotiva, lembrando-a de que ela não tinha nome, nenhuma linhagem. Então ela ouviu a voz de Alden, fraca, mas firme, da beira da ponte. Evelyn, olhe para mim. Ela ergueu os olhos. O olhar dele prendeu o dela, forte e inabalável. E de repente as vozes em sua cabeça se calaram. Ela deu um passo à frente. Um passo. Depois outro, até chegar ao outro lado. O conselho assentiu em aprovação. O segundo desafio foi de sabedoria. Evelyn foi colocada em um pátio de pedra com 3 lobos rosnando circulando-a. Ilusões conjuradas pelo vidente da corte. Cada lobo representava uma escolha: lutar, fugir ou submeter-se. Seu pulso acelerou, mas em vez de correr, ela se agachou e deixou seu lobo emergir, sua aura irradiando calma submissão.
Os lobos a cheiraram, depois curvaram a cabeça antes de desaparecerem na névoa. Ela sabe quando lutar e quando ceder, anunciou o vidente. O desafio final foi de lealdade. Ela foi levada diante de uma fogueira e recebeu um punhal. Jure sua lealdade ao rei e à alcateia. O chanceler Mael disse: ou vá embora agora e deixe este palácio para sempre. O punhal estava frio em sua mão. Isso não era uma ilusão. Este era o momento que selaria seu destino. Ela olhou para Alden. Ele estava do outro lado do fogo, sua expressão ilegível, mas seus olhos ardiam. Lentamente, Evelyn ajoelhou-se, pressionou o punhal na palma da mão e traçou uma linha de sangue. O fogo ardeu alto como se a própria lua aprovasse. Eu juro, disse ela, sua voz soando clara. Eu ficarei ao lado do rei Alfa. Em paz, em guerra, sob o luar e na sombra, eu não fugirei. O conselho levantou-se em uníssono, curvando a cabeça. Está feito, disse Miles solenemente. As provações foram superadas. Ela é Luna. Mais tarde, quando o salão esvaziou e o palácio se acalmou, Alden a puxou para as sombras do corredor e a beijou, feroz, desesperado, cheio de orgulho. Você os silenciou a todos? Ele murmurou contra os lábios dela. Sua respiração engatou. Eu também te silenciei? Ele sorriu, passando o polegar sobre o corte em sua palma. Não, você me fez mais barulhento. E sob o luar que entrava pelas janelas do palácio, Evelyn sentiu. Não apenas o peso do título, mas a força para suportá-lo. Ela não era mais a sombra. Ela era a Luna. O ar da noite estava fresco, prateado pela luz da lua cheia. Evelyn estava na beira da clareira sagrada, seu vestido branco cerimonial esvoaçando suavemente na brisa. Cada passo que ela dera, da alcateia que a odiava ao palácio que duvidava dela, a levara até ali. Esta noite, não haveria mais fugas. Atrás dela, o palácio permanecia quieto, mas vigilante. O conselho e os servos reuniram-se a uma distância respeitosa. Isso não era mais apenas um dever do rei. Era o destino se desenrolando. Alden deu um passo à frente, sua presença imponente e, no entanto, impossivelmente gentil, enquanto seus olhos dourados encontravam os dela. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Não havia sussurros nem dúvidas, apenas os dois e a lua acima. Evelyn, disse ele, sua voz baixa e reverente. Você está pronta? Ela engoliu em seco, a garganta apertada, mas assentiu. Sim. Eles caminharam juntos para o centro da clareira, onde o luar brilhava mais intensamente. O ar vibrava com poder, antigo e elétrico. Evelyn podia sentir seu lobo andando dentro dela, inquieto, ansioso, como se a própria lua a estivesse chamando para frente. Alden estendeu a mão para ela. O simples toque enviou arrepios por ela. Não do tipo nervoso, mas do tipo que fazia seu coração bater com algo perigosamente perto da alegria. Quando ele falou novamente, sua voz ecoou pela clareira. Diante da lua e diante de nossos ancestrais, eu reivindico Evelyn como minha companheira, minha igual, minha Luna. As palavras ecoaram como um trovão. E então ele inclinou a cabeça para trás e uivou, um som tão profundo e ressonante que fez todos os lobos na clareira se curvarem. A respiração de Evelyn engatou, seu lobo se erguendo para respondê-lo. Seu próprio uivo rasgou sua garganta, mais suave, mas forte, e o som fez os olhos de Alden escurecerem com algo primal, algo feroz. No momento seguinte, sua forma mudou, pelos ondulando, ossos se remodelando, até que seu lobo preto maciço ficou diante dela, magnífico e terrível sob o luar. 2. Seu próprio lobo irrompeu, e de repente ela estava correndo, patas batendo na terra, o vento correndo por seu pelo. O lobo de Alden a perseguiu, sempre um passo atrás, até que ele a alcançou e correu ao lado dela, corpos se roçando enquanto circulavam a clareira em uma dança selvagem e vertiginosa. O vínculo se encaixou como uma fechadura encontrando sua chave. Ela o sentiu. Realmente o sentiu em sua mente, em seu coração, em cada parte de sua alma. Você é minha. A voz de seu lobo ressoou através dela. E você é meu. Ela respondeu, não mais com medo. Quando eles voltaram à forma humana, ficaram um de frente para o outro, peitos ofegantes, cabelos úmidos de suor e luar. Alden fechou a distância entre eles em 2 passos e segurou seu rosto com as 2 mãos. Evelyn
Ele respirou quase em admiração. Então, ele a beijou. Não foi gentil. Foi fogo e tempestade, e todo o desejo suprimido entre eles, finalmente, liberado. Suas mãos agarraram sua túnica, puxando-o para mais perto, e seus braços circularam sua cintura, levantando-a do chão como se ele nunca pudesse deixá-la ir. A clareira explodiu em uivos de aprovação, mas Evelyn mal os ouviu. Tudo o que ela conhecia era ele. Seu calor, sua força, o gosto dele, a maneira como ele a beijava, como se ela fosse tanto sua salvação quanto sua ruína. Quando finalmente se separaram, Alden pressionou a testa contra a dela, sua respiração irregular. Está feito, ele sussurrou. Você é minha Luna, minha rainha, e nada, nada vai tirar lá de mim. O coração de Evelyn se encheu, lágrimas picando seus olhos. Pela primeira vez, ela acreditou nele. A lua acima deles ardia brilhante, como se abençoasse o voto. Depois que a cerimônia terminou e as testemunhas partiram, Alden a levou de volta para seus aposentos privados. O palácio estava quieto, exceto pelo som distante de lobos celebrando. No brilho suave da luz do fogo do quarto, ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, reverente, como adoração. O calor entre eles ardeu mais uma vez, mas agora não havia medo nem hesitação, apenas os dois se reivindicando completamente. Quando o amanhecer chegou, Evelyn não era mais a sombra sem nome que um dia esfregou os pisos do palácio. Ela era rainha, ela era dele, e todo o reino logo saberia. O ar ainda cheirava a luar e pinho quando Evelyn acordou na manhã seguinte, a memória dos lábios de Alden ainda queimando nos dela. Ela podia sentir o vínculo deles vibrando em seu peito, uma corda que ela não pediu, mas que agora não conseguia imaginar viver sem. Todo o palácio parecia zumbir com a notícia. Sussurros levados pelos corredores, servos rindo atrás das mãos. Ela não era mais invisível. Ela era a companheira do rei. Mas com o reconhecimento vieram olhares mais aguçados. Os nobres da corte, que antes a dispensavam agora, observavam cada passo dela, pesando-a como um falcão avaliando uma presa. Ela manteve o queixo erguido mesmo quando seu coração ameaçava encolher de volta para a garota que ela já fora. A ômega zombada que esfregava os pisos para se esconder da crueldade de sua alcateia. Naquela noite, o palácio realizou um banquete para honrar o vínculo completo. Evelyn sentou-se ao lado de Alden na mesa principal, ainda se sentindo como uma impostora usando confiança emprestada. O olhar da rainha Mãe Ara nunca a deixou. Era afiado, frio, como se ela estivesse esperando Evelyn tropeçar para provar que ela não pertencia. Quando o banquete terminou, Evelyn se desculpou para tomar um ar. A lua estava brilhante, prateando os jardins do palácio. Ela estava na metade do caminho pela trilha de pedra quando ouviu o grito. Seu corpo se moveu antes que sua mente acompanhasse. Ela correu em direção ao som, saias se emaranhando em suas pernas, coração martelando. Ela encontrou a rainha Mãe Ara lutando contra 2 bandidos encapuzados. Seus dentes expostos, suas garras brilhando ao luar. O medo atingiu Evelyn como um golpe, mas seu lobo surgiu dentro dela, exigindo ação. Com um grito selvagem, ela pegou um galho caído, balançando-o com toda a sua força. Um bandido cambaleou para trás, dando uma chance de escapar. O segundo avançou, mas Evelyn se colocou entre eles e a rainha-mãe. Ela não pensou, não vacilou. Ela cortou o rosto dele com o galho e gritou por ajuda. Quando Alden e seus guardas chegaram, o vestido de Evelyn estava rasgado, suas mãos ensanguentadas, mas os bandidos estavam caídos. Alden correu para ela primeiro, segurando seus ombros, sua voz embargada de medo. Evelyn, você está machucada? Estou bem, ela ofegou, apontando para a rainha-mãe. Cuide dela. Todos, pálidos e abalados, olharam entre eles. Pela primeira vez, a expressão dela continha algo além de desprezo. Você salvou minha vida, disse ela suavemente, quase para si mesma. Evelyn engoliu em seco, de repente, ciente de quão vulnerável ela parecia. Cabelo solto, rosto sujo de sujeira. Mas ela não desviou o olhar. Eu não fiz isso pela sua aprovação, disse ela calmamente. Eu fiz isso porque ninguém merece morrer no escuro. Algo mudou em seu olhar. A borda afiada diminuiu. Ela se aproximou e, pela primeira vez, não olhou para Evelyn como uma intrusa. Talvez, ela murmurou.
Talvez a lua soubesse o que estava fazendo quando a escolheu. O peito de Alden se encheu de orgulho. Ele puxou Evelyn para perto dele, seu lobo ressoando em aprovação. Pela primeira vez desde que ela chegara ao palácio, Evelyn sentiu algo sólido sob seus pés. Não apenas pertencimento, mas aceitação começando a florescer. Mas nas profundezas das sombras dos muros do palácio, Lysander observava com olhos frios, os punhos cerrados. Ele havia perdido o controle de Evelyn uma vez. Ele não a perderia para o rei sem lutar. O palácio não dormia desde a noite do ataque. Os corpos dos bandidos foram queimados. Os portões reforçados. A corte convocada ao amanhecer. O reino exigia respostas. E Alden as deu. Ele ficou diante do conselho, sua voz como um trovão, declarando Evelyn não apenas sua companheira, mas a futura Luna Rainha. Evelyn ficou atrás dele, ainda cuidando dos arranhões em seus braços, ainda sentindo o peso fantasma do olhar de Aara da noite anterior. A rainha-mãe falara pouco desde o ataque, mas seu silêncio agora parecia menos hostil, mais vigilante, como se ela também estivesse esperando para ver o que Evelyn faria. Os preparativos para a coroação começaram imediatamente. Costureiras inundaram a ala real com sedas e rendas. Joalheiros chegando com tiaras que brilhavam como estrelas capturadas. Evelyn nunca usara nada mais fino do que um simples vestido de serva. Mas quando o vestido de coroação foi colocado em seus ombros, branco como a lua, bordado com fios de prata, que cintilavam enquanto ela se movia, ela sentiu como se estivesse entrando na pele do lobo que sempre deveria ser. O dia da coroação amanheceu claro e dourado. O salão do trono estava lotado de lobos de todos os cantos do reino, alfas, betas, omegas, e Evelyn podia sentir seus olhares queimando em suas costas enquanto ela caminhava pelo longo corredor em direção ao pódio. Cada passo parecia pesado, mas a presença de Alden ao lado dela era firme, aterradora. Na base do pódio, a própria rainha-mãe deu um passo à frente, segurando a coroa de prata. Sua expressão era ilegível. Por um terrível batimento cardíaco, Evelyn pensou que ela poderia recusar, que ela poderia virar as costas para toda a cerimônia e condenar Evelyn a mais sussurros e humilhação. Mas Aara apenas disse em uma voz que ressoou pelo salão: "A lua nos testa de maneiras que nem sempre entendemos. Esta noite, honramos sua escolha." A coroa pousou na cabeça de Evelyn. Luz é uma bênção e pesada como destino. O salão explodiu. Lobos se curvando, alguns relutantemente, outros com admiração genuína. Os mesmos nobres que haviam zombado agora baixavam a cabeça. A garganta de Evelyn apertou. Ela passou a vida inteira ouvindo que era menos que nada, e agora o reino se curvava a ela. Lysander foi arrastado para o salão acorrentado assim que a cerimônia atingiu seu auge. Seu rosto estava pálido, seus lábios curvados em fúria. "Você acha que uma coroa vai mudar quem você é?" Ele cuspiu. "Você ainda é o filhote abandonado que ninguém queria." O rosnado de Alden abalou o salão. "Chega." Mas foi Evelyn quem deu um passo à frente, sua voz calma, quase piedosa. "Você está errado, Lander. Eu nunca fui indesejada. Eu estava esperando por este momento. Esperando para me tornar quem eu deveria ser." Suas palavras soaram como aço. Os guardas de Alden levaram Lander embora, suas ameaças ecoando inutilmente pelo corredor. Ele foi banido por decreto real, despojado de direitos de matilha e títulos, enviado para o exílio. Quando Evelyn se virou para encarar a corte, ela não sentiu mais o olhar deles. Ela se ergueu mais alta, seu lobo vibrando de orgulho. Alden estendeu a mão dela e a ergueu. "Contemplem sua rainha Luna", declarou ele. O salão rugiu sua aprovação. E ali, sob os estandartes da lua e da coroa, Evelyn finalmente sorriu. Não o sorriso tímido e hesitante de uma garota ainda incerta de seu lugar, mas o sorriso feroz e radiante de uma rainha que o havia conquistado. O pátio do palácio brilhava com centenas de lanternas, cada uma tremeluzindo como uma estrela caída na terra. O banquete de coroação havia terminado, mas a noite estava apenas começando. O ar estava suave e doce, pesado com o perfume das moonlights. Evelyn estava na beira da varanda, seu vestido escorrendo como luar atrás dela, olhando para o reino que ela pensou que nunca a aceitaria. Seus dedos se curvaram em torno do corrimão de mármore frio, até que uma mão quente e calejada deslizou sobre as dela. "Alden, você deveria estar lá dentro celebrando",
murmurou ele, sua voz profunda roçando sua pele como veludo. Eu precisava de um momento. Ela sussurrou de volta, seu coração transbordando. Minha vida inteira sonhei em me livrar da vergonha, dos sussurros, da piedade. Agora ela se virou para ele, seus olhos luminosos sob a lua prateada. Agora eles se curvaram para mim. Parece irreal. Alden se aproximou, sua presença preenchendo o espaço entre eles. Sua outra mão subiu para inclinar o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos dourados. É real, e ninguém jamais chamará você de sem nome novamente. Seu polegar roçou sua mandíbula suavemente. Você é Evelyn, minha rainha, meu tudo. Sua garganta apertou. E você é meu alfa, minha escolha. Mesmo que a lua não tivesse escolhido você, eu teria. Ele sorriu, aquele sorriso raro e desprotegido que o fazia parecer mais homem do que rei. Então dance comigo, minha Luna. A música do pátio fluiu até eles, suave, lenta, uma canção de lobos e luar. Alden a conduziu pelos degraus grandiosos, os nobres se abrindo para eles, cabeças curvadas em reverência. A corte prendeu a respiração enquanto o rei e sua recém-coroada rainha entravam no centro do pátio. A mão de Evelyn tremeu na dele enquanto eles começavam a dançar, mas o aperto de Alden era firme, seus movimentos graciosos e seguros. Por um momento, pareceu que eles eram as únicas duas pessoas no mundo. A lua brilhava diretamente acima deles, prateando seus cabelos, seus rostos, suas mãos dadas. Ao redor deles, lobos começaram a uivar, um por um coro de lealdade e alegria. Evelyn sentiu seu lobo se agitar dentro dela, uivando de volta, seu vínculo com Alden brilhando como fogo em suas veias. Quando a dança terminou, Alden não a soltou. Ele a puxou para perto até que não houvesse mais espaço entre eles. Até que ela pudesse sentir o batimento cardíaco dele contra o seu. Então, diante de toda a corte, ele a beijou, não como um rei reivindicando sua rainha, mas como um homem apaixonado pela garota que roubou sua alma. O pátio explodiu em aplausos, até a rainha-mãe sorriu, o orgulho suavizando seu olhar outrora gelado. Mais tarde naquela noite, depois que o último brinde foi feito e a última lanterna se apagou, Evelyn e Alden ficaram juntos na varanda novamente, olhando para o reino, o braço dele em volta da cintura dela. Você está pronta? Ele perguntou baixinho. Para quê? Para tudo, disse ele. E sua voz continha uma promessa. Para governar, para lutar, para me amar, até nosso último suspiro. Evelyn se inclinou nele, apoiando a cabeça em seu peito. Eu nasci pronta. Eu só não sabia. Em algum lugar no pátio abaixo, um lobo solitário uivou para a lua, e outros se juntaram até que todo o reino parecesse cantar. Evelyn sorriu entre lágrimas, sentindo finalmente que pertencia, não apenas a Alden, não apenas ao palácio, mas a todo o reino. E sob o brilho prateado da lua, com os lábios de Alden roçando seus cabelos, Evelyn sabia que este não era apenas o fim de sua história. Era o começo de uma chuva que seria escrita nas estrelas. Obrigado, Moonshakes, por correr comigo em todas as noites de luar, todos os olhares roubados, todas as reviravoltas de tirar o fôlego da jornada de Evelyn e Alden. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão Inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.